outros aspectos foram importantes apresentados aqui sobre a revisão organizativa. Talvez ainda cabe uma leitura de alguns documentos que a gente apresentou sobre o que é de fato a revisão organizativa. Acho que nós vamos ter que estabelecer pelo Departamento Nacional de Quadros, e aí não tem jeito, alguns estados prioritários nós vamos ter que acompanhar, porque o desenvolvimento do Departamento Estadual de Quadros ele se dá de forma diferenciada, compreendendo aqui, não preciso também ficar fazendo firula com você, a gente compreende as realidades estaduais, sabe que algum estado tem mais dificuldade do que outros, né? Enfim, então nós vamos estabelecer uma média aí de 10 a 12 estados prioritários, nós vamos ter um acompanhamento maior esse ano para desenvolver e servir também como referência, né, para os outros departamentos que vão ser constituídos, enfim, e para o seu funcionamento, que cria também um lastro. Chegando no 13º Congresso, nós vamos chegar lá com um lastro, um balanço político, né, da política de quadros, com um lastro também do que foi desenvolvido e as experiências, não só nacionalmente, como em relação aos estados. Acho que o SINCOM, o Walter falou, assim, acho que é um processo que nós vamos ter que nos dedicar aí, porque é vergonhoso, né, aí no processo que a gente tem de contribuição ao SINCOM, né, um partido como o nosso, com 90 anos, os desafios apresentados, a própria questão do compromisso, né, político em relação ao partido, de respeito às finanças, é um processo que faz parte da formação do quadro, sim, e a gente vai ter que estar atento a essas questões. Por fim, aqui, antes de entrar na resolução, eu queria dar mais um destaque. Muito elegantemente, nós não vamos pedir para levantar a mão, porque não estamos seguros nessa sala. Ah, sim, gente. Talvez no próximo encontro a gente já possa pedir para levantar a mão quem está cadastrado no SINCOM, mas hoje não, nós vamos submeter esse público a esse constrangimento. Sabe, né? É uma regra que está sendo apresentada agora. É a lei do consumidor, isso, né? Sobre esse coletivo, eu queria já traçar uma primeira meta aí, o coletivo de pesquisadores em ciência e tecnologia. Eu queria desde já deixar os responsáveis pelos departamentos estaduais de quadros e secretários de organização atentos a esse mapeamento, né? A gente entregou o texto de proposta para vocês, professores, reitores, né? Estou aqui o exemplo lá do reitor da Amapá que veio, pesquisadores, que às vezes o cara não está afiliado formalmente ao partido, mas é praticamente do partido, que possa nos sugerir de compor a esse coletivo nacional, que a gente quer fazer uma reunião ainda esse primeiro semestre, né, de constituição desse coletivo de pesquisadores em ciência e tecnologia. Então, é uma área muito cara para a gente, de muita importância. Queria que assumir um compromisso com os presentes, não só em relação aos departamentos estaduais de quadros, mas quem souber de figuras que possam vir a compor esse coletivo aqui, seria de grande importância para a gente o envolvimento de todos vocês. Vamos lá, as emendas. Não veio nada polêmico, nem de discordância com o documento, mesmo porque eu falei que no início é um documento que repõe só as questões, não apresenta muita coisa nova, assim, mas mesmo não sendo novas, são de grande importância, sinal que não foram vencidas ainda nos estados, né? Então, é um documento que vai nortear o nosso trabalho e dialogar publicamente com o partido qual é a função mesmo do departamento de quadros, qual a importância da centralidade do tema para esse ano. Então, surgiu algumas contribuições aqui do Albérico, do Oliveira, do Rodrigues, que diz respeito ao ponto 5, que nós vamos acatar, depois a gente dá a redação final. Além dos fóruns de quadros intermediários, os fóruns de quadros de bases, incluir os fóruns de macro-regiões, né, como um mecanismo também aí de constituição desses espaços para desenvolvimento da política de quadros. E fóruns, e demais fóruns partidários, né? Às vezes a gente constitui os fóruns parlamentares, né? Enfim, tem vários mecanismos de constituição desses fóruns, que seria também esse universo de traçar essa política de quadros e envolvê-los e ganhá-los também para esse tema, né, da organização partidária, enfim. Então a gente está acatando aqui nesse ponto 5 a questão dos fóruns de macro-regiões e demais fóruns partidários. A gente incluiu aqui o ponto 7, que foi a proposta do Rodrigues, que diz respeito
Eu não vou ler o texto todo não, que depois a gente vai dar outra redação, mas diz respeito basicamente que a batalha eleitoral é o principal aspecto nosso, né? Então a gente vai incluir o que falou. Oliveira. Não, esse é seu. Mas do Oliveira. É do Oliveira? É dos dois. Vocês dois estão aí sempre juntos. Construção é coletiva. Então tá. Rodrigues barra Oliveira. Que é a questão da batalha eleitoral. A batalha eleitoral como centro aí norteador da nossa atuação política esse ano, né, que envolve aí implementar uma política de quadros, inclusive durante a campanha eleitoral, de maneira a incrementar as relações entre os quadros intermediários e os quadros pivôs de base. É um pouco que eu falei aqui do aspecto da campanha eleitoral de 2012, aproveitar esse aspecto, mas incluir como aumentar aí o eixo do documento político para mais um ponto antes aqui das tarefas. E aí a gente acrescentaria também no ponto 8, que fala... Acrescentar o ponto 8. Vamos acrescentar o ponto 8. Você está na segunda página, você vai acrescentar o ponto 8. Porque o 7 a gente vai acrescentar o 7 e o 8 passa a ser o 7 anterior. Nós vamos mudar o texto da introdução, entendeu? A gente acrescentou o ponto 7 aqui. Então o ponto 8 começa, o ponto 7 anterior começar. Apresentamos abaixo, então nós vamos mudar o texto para a seguinte ideia. Vamos apresentar as propostas do plano de trabalho para 2012, levando em conta uma série de elementos que foram citados aqui, que não estão contemplados no documento. Que envolve, falando né, da conjuntura atual, enfim, os desafios políticos do partido para esse ano, em 5 focos centrais. O projeto eleitoral ousado, as comemorações dos 90 anos, a revisão, a realização da segunda conferência sobre a questão da mulher e o Congresso da JS. Então a gente vai colocar como guarda-chuva das tarefas, né, apresentadas posteriormente, esses eventos partidários, considerando a conjuntura e os desafios políticos do partido para esse ano. Qual é o quinto? Você falou qual? E aí o quinto, o programa de formação teórico e ideológico, especialmente com base no CPS e o funcionamento e fortalecimento orgânico dos comitês municipais e organismos de base, que a gente reforçaria novamente com esse pano de fundo. Pegar um catadão dos desafios políticos para também, né, a gente entende que a gente participou do encontro, mas esse documento ele vai ser publicizado, então precisa ficar mais claro para o partido também quais são esses desafios, está acertado a emenda. A emenda do Albérico, eu acho que é acertada, né, no ponto 4 aqui já das tarefas, quando a gente fala estabelecer um processo de estímulo à formação dos quadros, utilizando como referência aí já os mecanismos oficiais que a gente tem da Escola Nacional do Partido, né? A gente fica quebrando a cabeça para montar um curso de formação do Estado. Tem toda uma ferramenta já disponível, a estrutura da formação da nossa Escola Nacional, agora entra o processo do ensino à distância, mesmo o CPS, o nível 2, que a escola está orientando, se tem condições de fazer regionalmente. Utilizar aqui como referência, sem prejuízo para as iniciativas estaduais, mas utilizar como referência a Escola Nacional aqui, seus instrumentos. No ponto 4 a gente acrescentaria. E por fim eu estou propondo aqui a gente colocar um 7º ponto aqui do roteiro de trabalho, e aí verificar aqui com o coletivo se seria esse prazo mesmo, da apresentação de um planejamento dos departamentos estaduais de quadros, que pode inclusive utilizar como base esses 6 pontos aqui e acrescentar as suas especificidades, inclusive que envolva metas, né? Por exemplo, vamos realizar o CPS em tantas bases, porque isso é feito em conjunto lá com a Comissão Estadual de Organização, mas que possa apresentar aí ao Departamento Nacional de Quadros e à CNO um planejamento por escrito, né, até o final de abril. Porque eu acho que é isso. Seria um planejamento do ano de 2012. Quem não planejar até abril, gente, nós estamos falando aqui de falcatrua entre nós mesmos. Esse cara não planejou até agora.
planejou até abril, pouca coisa vai ser feita até junho. Acho que junho pode ser o prazo que o Walter levanta de discussão com a comissão política ou até submissão de discussão ao comitê estadual, né? Para nós lá não precisa ser necessariamente o plano aprovado final, pode ser o plano inicial de discussão, para a gente ir acompanhando também o desenvolvimento. Mas eu acho que para título de fechar um planejamento, eu acho que o mês de abril é um mês decisivo assim, para os departamentos estaduais. Do departamento estadual. Do departamento, que vai ser discutido com o coletivo partidário depois, vai ser ganho, tudo bem, não precisamos também entrar nesse detalhamento do departamento estadual. Mas era importante o departamento nacional ter esses planos regionais que sirva também como base para o nosso trabalho e o acompanhamento, né, do desenvolvimento desse plano. Então eu estou colocando aqui o prazo até final de abril para chegar para a gente lá o planejamento, certo? E aí o debate que for feito com o partido pode ser feito aí ao longo do processo, até junho, se for o caso, mesmo porque nós acertamos aqui, né, que a eleição a gente não vai parar o nosso trabalho do departamento de quadros. Então é um pouco isso. E por fim, gente, eu queria assim agradecer a parceria, né, dos estados, que a gente sabe também que para mim é uma tarefa desafiadora, né? É um quadro. Tarefa de pegar um quadro recém-saído do trabalho de juventude, né? Pega uma tarefa como essa, compondo o comitê central, né? Uma tarefa desafiadora como essa, sem muitos precedentes. Para mim também, eu confesso que é um desafio grande, né? Mas eu conto aí com a parceria dos departamentos estaduais, com o coletivo partidário, para a gente conseguir chegar aí na primeira divisão, né? Não sei se é o timão necessariamente, que seria mais... Mas chegar na primeira divisão do 13º Congresso Nacional do PCdoB. Obrigada.